Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 53 do sexto ano e falaremos sobre o papel da mulher nas diferentes civilizações. Para o desenvolvimento dessa aula, temos os seguintes objetivos: descrever o papel das mulheres na sociedade grega, com suas especificidades em cada período. Identificar a função das mulheres na Roma Antiga, no período republicano e imperial, antes e depois do cristianismo. Reconhecer a sociedade patriarcal da Idade Média, quanto ao papel da mulher nobre e também da não nobre. Antes de mais nada, já separou os materiais para a aula de hoje? Você irá precisar do seu livro didático, aquele de sala de aula que trata acerca desse assunto, seu caderno de história para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade ao terminar esta aula. Você irá precisar também do seu lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos prosseguir com a aula de hoje. Um dos objetivos da história é estudar as ações dos seres humanos ao longo do tempo. Isso nós vimos nas primeiras aulas sobre história. Várias formas de escrever a história foram desenvolvidas ao longo de todo esse tempo. E até o final do século XIX, predominava o estudo das grandes personalidades e também das grandes construções políticas, militares. E essa forma de estudar história relegou um lugar secundário, quando não inexistente, a história das mulheres, a história de nós mulheres. Nós também fazemos história. Por isso, na aula de hoje, iremos falar sobre o papel da mulher na Grécia Antiga, na Roma Antiga e também na Idade Média. Mulheres na Grécia Antiga. Primeiramente, elas eram altamente veneradas, as mulheres, lá no período arcaico, lá da Grécia Antiga. Por quê? Porque elas tinham o domínio da fecundidade, eram elas que traziam os bebês em sua barriga. Como consequência a essa situação, elas tinham a possibilidade de escolher seus parceiros e como teriam os seus filhos, além de viver em relativa igualdade de condições com os homens, isso no início. Isso também, se a gente for comparar com parte dos povos do Mar Mediterrâneo, Europa e Oriente Médio, onde as mulheres tinham mais liberdade. Muito bem, no governo de Clístenes, a história começou a virar, o jogo virou. Por quê? Houve uma legalização da exclusão das mulheres, escravos e estrangeiros na democracia ateniense. A única atividade cívica aberta às mulheres, no caso, e às filhas dos cidadãos atenienses, era a questão da religião. Elas poderiam fazer parte desses eventos religiosos, mas parte política, definir regras, leis, nada disso fazia parte dos direitos das mulheres. Sobre uma diferenciação, mulheres em Atenas e mulheres em Esparta. Embora já tenhamos falado sobre, vamos voltar um pouquinho. As mulheres em Atenas prestavam assistência geral aos maridos e aos filhos, só poderiam sair de casa para visitar os pais, frequentar casas de banho e participar de determinadas festas religiosas, e geralmente acompanhadas. Já em Esparta, elas tinham maior liberdade, pois podiam participar da política, faziam ginástica com o propósito de gerar crianças perfeitas, podiam ir às festas, ir ao mercado e fazer parte do comércio. Então, para nós mulheres, era melhor nascer em Esparta do que Atenas. Já no século IV e VIII, há uma pequena mudança. No século IV,
As mulheres atenienses tinham a possibilidade de administrar a casa ou o domínio da família, até por conta de participação dos maridos em guerras e também seus filhos. As mulheres espartanas controlavam os negócios externos de suas casas, tais como algumas atividades comerciais, só fortalecendo essa situação. No século VIII, as mulheres gregas, elas tinham uma importância essencial às relações de poder dos reinos gregos, porque os laços de casamento fortaleciam ou destruíam alianças políticas entre os mesmos. Já as mulheres em Roma, lá na Roma Antiga, como é que funcionava o papel da mulher? Para compreender melhor essa situação, é preciso identificar a função delas nos diferentes períodos políticos romanos. Lembra que a história de Roma é dividida entre monarquia, república e império. Então vamos entender como funcionava o papel da mulher no período republicano. As mulheres do período republicano colaboravam com o marido na administração das casas, festas e também na vida pública. Só que no período imperial, as mulheres que não queriam ser mães, elas tinham os mesmos direitos que as espartanas, como discutir política, por exemplo. E a mulher romana estava sempre sob o poder de um homem, sendo ele marido, tutor ou chefe do lar. Então sempre tinha essa dependência de um homem. Algumas buscavam na diversão uma forma de igualdade aos homens, como frequentar anfiteatros, divertindo-se com as lutas dos gladiadores. As mulheres dos imperadores travaram grandes lutas nos bastidores do poder. Elas defendiam o trono para seus filhos, irmãos e até amantes. Conforme o sistema de valores predominante na sociedade romana, as mulheres de alta sociedade deveriam contentar-se com as satisfações alheias, sendo elas o êxito dos homens e do Estado, enquanto cuidavam da nova geração masculina, ou seja, dos seus filhos, para então depois assumirem o poder. Já no final do Império Romano, o papel da mulher ele altera um pouco, principalmente em virtude do cristianismo que estava conseguindo cada vez mais adeptos. Então, as mulheres elas foram atraídas para essa nova crença religiosa. E a ideia central que diferenciava-se das outras religiões era a questão da purificação, a castidade e o celibato. O cristianismo pregava que todas as pessoas eram iguais perante a Deus, sendo elas escravas, homens, mulheres ou até crianças, não há distinção sobre ninguém. Então, isso foi entendido por muitas mulheres como uma forma de libertação por meio de sua elevação espiritual. E o cristianismo, de certa forma, ele vai vigorar ali pelo período da Idade Média e, de certa forma, vai colaborar para o entendimento de todos, das suas funções dentro da sociedade, como vimos numa aula anterior. Sobre as mulheres na Idade Média. Então, a sociedade feudal basicamente era patriarcal, ou seja, eram os homens que dominavam. Eles predominavam nas funções de liderança política e tinham privilégio social e controle das propriedades. A feminilidade, olha como é que ela era vista. Era vista de forma negativa. Por quê? Segundo a tradição judaico-cristã, todas as mulheres eram descendentes de Eva. Eva, que era pecadora e foi a responsável por perdermos o paraíso. Lembrem-se que foi ela que deu a maçã para o Adão. Então, por isso, essa visão da mulher como inferior. Aí,
Igreja Católica considerava as mulheres como suscetíveis às fraquezas humanas e também à maldade, e elas era dado um pouco espaço de expressão. Não participavam muito das questões sociais, políticas, econômicas. Na Idade Média, poucas mulheres tinham oportunidade de aprender a ler e escrever. Na maioria, as que sabiam eram religiosas ou damas da alta sociedade, diferente de hoje. Ainda bem, né? Sobre as mulheres nobres na Idade Média. Eram obrigadas a circular apenas no domínio privado, na casa paterna do marido ou também no convento. Em tais espaços, elas tinham responsabilidades pesadas em relação à organização e às finanças da casa. Algumas tiveram importância política e significativa produção intelectual, como o caso de Maria de França, que eu coloquei uma imagem ali para vocês, que era uma poetisa da nobreza inglesa do século XII. Muito bem, as mulheres não nobres na Idade Média, elas eram dependentes do trabalho para sobreviver, como basicamente todos, acabavam tendo uma vida de maior liberdade que as nobres, porque as nobres eram muito regulamentadas ali pelo seu marido, pai ou mesmo dentro do convento. Trabalhavam no campo, na lavoura, no lar. Algumas trabalhavam em comércio, como na venda de mantimentos e bebidas, confecções de roupas ou em artesanatos. As mulheres de mercadores e comerciantes estavam com frequência ligadas aos negócios dos maridos e podiam optar por dar sequência neles quando viúvas. Ainda na próxima aula, voltaremos a falar sobre a Idade Média, em especial sobre a Igreja Católica, como ela exercia esse grande poder dentro do período feudal, período medieval. Agora, vocês devem realizar a atividade da aula de hoje. Aproveite que você acabou de assistir essa aula, você está com todas essas informações fresquinhas na cabeça. Então, façam a atividade com calma, que tem por objetivo revisar todo esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!